a condição pandêmica mesmo, o isolamento e tal. Então, vamos pensar ações que a gente possa fazer remotamente e que sejam intervenções urbanas e que tenham desdobramentos musicais, que é um desejo. E na primeira vez, a gente procurou esse papel aqui hoje, cara. Primeira vez que eu e a Camila, a gente estava conversando, a gente fez uma série de anotações, o nome do barulhista foi um dos primeiros a aparecer lá naquele momento. E logo em seguida, no outro dia, eu já liguei para o barulhista e falei com ele, cara, quero te convidar para um negócio que eu nem sei o que é ainda. Você topa? Ele topo, só que você tem que colocar a Michelle. Eu falei, ótimo. E aí, a gente formou esse quarteto que começou a trocar ideias mesmo, livremente, muito experimental. A ideia era isso, reunir nós quatro de um modo bem solto, bem livre. A gente começou a cada um ter uma ideia diferente do outro e foi achando caminhos. Aí a gente teve um primeiro trabalho, vamos dizer assim, uma primeira efetivação de uma ideia, que foi o que você diria se todos pudessem te ouvir. A Camila veio com essa sugestão, a gente, nessa condição de isolamento, seria interessante fazer com que um depoimento de pessoas de toda a ordem, compilados assim, numa coisa que pudesse ser exibida para a rua, chegasse nas pessoas que estão isoladas. Aí a gente colheu esses áudios, o seu Francisco, que trabalhava aqui, um pedreiro que trabalhando lado, foi um dos colaboradores, F. Godoy, Sérgio Pererê, Chico de Paula, artistas de vários lugares diferentes, pessoas de toda a ordem falaram o que elas diriam para todas as pessoas, se todos pudessem ouvir. O barulhista genialmente compilou isso numa peça sonora e eu liguei para um carro de som e falei com o cara assim, ó, passa esse negócio aí durante umas 3 horas aí pela cidade. O cara falou, beleza. E ele filmou isso. E esse vídeo é a nossa performance. E o carro de som, né, que entra na casa das pessoas, né? O som, ele entra, né, sem muita permissão, né? Então, a gente escuta muito, né, principalmente em bairros, assim, né, tipo, pamonha, então, carro do ovo. Entra, né? Então, como entrar com outros sons também, né, dentro da casa das pessoas, assim. É massa demais. E essa coisa, né, que o contexto da pandemia trouxe de tentar entender o fazer artístico também no que diz respeito às novas formas de criar e circular arte, né? Então, assim, intervenção urbana com rua vazia, né? Como fazer. Isso o trabalho do N1, N2 mostra que é possível e que a música pode ser um meio potente, né? Nesse sentido. Esse desejo de trazer para o território da música pop é uma coisa que eu sempre, de certa forma, pensei, assim, que a ideia era, nossa, vamos fazer algum tipo de proposta que, além de musical, ela também vai estar na rua, ela também vai se desdobrar em outras ações, mas aí veio a pandemia e a gente teve que repensar essa coisa toda e o resultado é esse primeiro trabalho, o que você diria se todos pudessem te ouvir. Esse vídeo foi selecionado por um edital do Museu Minas e Metal aqui de Minas, de Belo Horizonte, e com esse prêmio, né, com essa forma de, vamos dizer, estrear, porque, de certa forma, foi a nossa estreia. A gente iniciou o coletivo e, a partir daí, a gente achou que seria legal ampliar essas ações e o Durante é um desdobramento disso. Né? Essa 11ª edição do Durante está sendo promovida pelo N1 N2, que está lançando esse EP. Ó, o Persiano. Valeu, Persiano. Gente, então bora começar a audição ouvindo a própria aí, o que você diria para o mundo se todos pudessem te ouvir? Mãe, eu acho que ela tem um certo Alzheimer, assim, ela esquece de tudo que ela já fez, e daí quando eu chego aqui parece realmente que eu sou de vidro, e aí eu não preciso fazer nada. Então ela gosta, assim, de trabalhar pra mim, porque eu fico lá em São Paulo sozinha, ela acha que tem que me pegar no colo. Não, isso aí é pra compensar um monte de chinelada que eu te dei mesmo. Olha, tá vendo? É culpa isso, você ouviu, né? Ela tá só me tratando muito bem como uma princesa encostada, porque eu apanhei muito na infância e ela tem uma certa culpa cristã. Coisa de kardecista, né? Culpa cristã. Culpa cristã. Culpa cristã. Desculpa, eu não tenho nada para falar para o mundo inteiro. Já tem muita gente falando no mundo. E todo mundo falando ao mesmo tempo.
Eu só queria ter um pouco de calma, de paciência, de silêncio, para tentar escutar e entender o que o mundo está querendo dizer. Francisco, bom dia. O que eu quero falar para o mundo é o seguinte: eu quero mais paz, mais harmonia, que as pessoas se concentrem mais. Eu estou achando que o pessoal está muito, como é que se fala? Culpa cristã. Desligado no mundo. Eu, eu acho que o povo devia ter mais ligado no mundo, ter mais compaixão, porque, sinceramente, o mundo não é o mundo, é o pessoal que não está tendo mais simpatia do próximo. Então, essa é uma coisa que eu queria isso do mundo, o pessoal tivesse mais respeito por os outros, tivesse mais comunidade. Isso, quase que o mundo está passando aí, tá precisando disso. Eu acho que é isso. Que se ser mais próximo, a pessoa ser mais próximo, o irmão, e por aí vai. Eu acho que é isso que eu quero para o mundo. Emane amor, emane as energias que seu corpo e sua existência neste planeta podem proporcionar para o mundo. Seja positiva, seja uma pessoa mais positiva. As palavras têm poder. E tudo que você concentrar em pensamento pode acontecer. Estamos nesse mundo de passagem, bem de passagem. Então, vamos fazer dele o melhor que pudermos. Vamos ser melhor todos os dias, a cada dia. Tudo passa, tudo vai passar. Talvez esse seja um momento de ficar mais leve, achar um lugar mais silencioso, esquentar menos a cabeça, porque a gente não sabe de absolutamente nada. Talvez seja um momento de exercitar o não saber, exercitar a leveza, ficar tranquilo, porque a gente não sabe nada. E não saber nada não tem que ser um grande problema. Talvez não saber nada seja a grande coisa. Talvez seja a grande força. Não saber nada e permitir, ou aceitar, ou navegar. Talvez seja o momento de navegar. Navegar e ficar leve. Talvez leveza seja uma ótima palavra para esse momento. Ah, que demais. Aê! Massa demais. Eu vi o Marcelo falando aqui, o Marcelo Sena. Esse vídeo, ele tá no site lá do MM Gerdau, não, é Museu Minas Metal, e eu vou colocar o link aqui no chat para vocês acessarem. Aí dá para ver o carro na rua. Bom E demais. também tá na nossa listinha lá do nosso site, né? Não, gente, retiro o que eu disse. Melhor, a Michelle tem toda razão, melhor do que tá no site Durante, velho, junto com os 12 selecionados, claro. Inclusive, a gente está dando continuidade à programação da 11ª edição do Festival Durante. E essa, né, ação do Animanido de certa forma, a que deu impulso para toda essa edição do Durante. Então, ela consta lá no nosso site www.festivaldurante.com.br. Daqui a pouquinho, inclusive, às 9 horas, eu vou conversar no Instagram do Festival Durante com mais 3 artistas selecionados dos 12 das 170 inscrições que recebemos. Que massa. Bom, gente, show demais.
É isso, né? Tanta coisa que a gente queria dizer nesse momento, né? E, ao mesmo tempo, tanto vazio também, né? Tanta impotência aí. E pegando esse gancho para voltar um pouco naquele papo tão falado, né? Nesses tempos aí do papel da arte, a gente entra também no papel político, né? Eu queria jogar para vocês, assim, como vocês percebem a importância, né? Do fazer artístico nessa época, tanto como um respiro do caos, né? Todo mundo vendo a importância da arte, até quem não a reconhecia antes, né? Como ferramenta de transformação, né? E, nesse sentido, acho que a letra de 500 anos, né? Que é a parceria com o Pedro, ela é bastante contundente também, né? Como vocês veem isso também no processo e no resultado aí do N1 M2? Você sabe que eu li, agora eu não me lembro de quem que era o texto. É um artigo que vai sair no nosso e-book, que vai ser lançado amanhã. Mas era alguém citando uma pessoa que disse que a função do artista era colocar fogo nas coisas ou ajudar ele a se alastrar. Então eu fico pensando que talvez o que a gente faça exatamente é ser ou um ponto de partida ou um ponto de passagem para as coisas que estão acontecendo, né? Ajudar ela a ocupar mais as coisas. Mas eu fico pensando que a gente é um pedaço dessa engrenagem, né? Que é gigante também, né? Total. E assim, até pensar todo momento histórico, né? Porque é um momento histórico, é o papel do artista muito traduzir, né? E é muito o que fica, assim, né? Quais obras, quais movimentos surgiram nesse período e como ele sintetiza ali o que está acontecendo, né? Então ele consegue traduzir ali muito bem, né? Assim, as formas que os artistas vão encontrando de produzir. É legal você falar isso, Mish, porque no texto que eu escrevi, a gente, nessa edição do Durante, produziu um e-book, também em versão audiobook, que vai ser lançado amanhã às 19 horas, com a presença da Sandra, lá da BCA, que tem um sobrenome... Makoviec. Obrigado, Mish. Também da Marília Andrés, também da professora Ciara Froner, e eu também. E eu queria até convidar a Michelle amanhã para falar um pouquinho do audiobook. Aqui a gente faz convite ao vivo, gente. É isso, não podem recusar, inclusive. E no meu texto eu falo justamente isso. Eu cito a Débora Pasolini, que é uma pesquisadora do Sul, Débora Pazzetto. Eu lembro que era um sobrenome italianesco, assim. Eu praticamente faço uma paráfrase literal de um texto delicioso, que ela termina, um texto falando de pandemia, e ela termina falando que a função do artista é provocar incêndios. E eu simplesmente, na cara de pau, faço um plágio mesmo, é quase que aquele DJ que pega o refrão da outra música e põe na sua. Eu faço isso no meu texto e coloco, finalizo o meu texto idêntico ao modo que ela finalizou o dela. E era o seu, então, e eu estou aqui te citando. Ah, é? Porque eu fiz a leitura, né? Por falar em citações, eu estava finalizando os áudios do e-book, do e-book não, do audiolivro, e aí eu fiz um sampler de uma das falas que Michelle gravou. Queria tocar para vocês, que eu acho que tem a ver com isso. Todas as razões para fazer uma revolução estão aí, mas os corpos estão diante das telas. É isso. Olha nós aqui. Exatamente. Tocando fogo. Isso aí é uma fala do Fernando Preciado, que é um filósofo trans, que tem um texto com esse título, né? Todas as razões para fazer uma revolução estão aí, mas a gente está aqui nessa condição que é inédita, que é precária,
né? Eu não canso de dizer que é precário, isso aqui é precário, galera. Isso aqui é precário, a internet é ruim, a gente não se vê direito. Isso aqui não é um jeito de promover encontros, você dizer, é um encontro. Eu queria estar abraçando o Marlon ali, ó. Agora. Querido, obrigado pela presença, que alegria. Eu que agradeço, Tisco. Você é um filósofo da vida, da zona, da igreja. Você está na vida. Eu admiro isso demais, velho. Obrigado, amigo. Isso é recíproco. Bom demais. Oh, vamos ouvir há 500 anos, então, já que a gente falou dela? Oba, vamos. Eu ouvi esses versos aí de Francisco. Ei, 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 som. Nada no Brasil é um mar de rosas, mar de lama, nada é pouco, mata é um leão por dia. Nada no Brasil de gente fria, gente média, gente quente que nem a gente mesmo imaginaria. 500 anos e pouca gente entende. A bossa nova é foda e ainda é trend. A bossa nova é foda e ainda é trend. Ditadura disfarçada nas quebradas, ninguém mais atura a altura desse abismo social. Na rede é antissocial, no quarto é peixe, no anzol, no mato sem cachorro, ignorância é mato. Quem não tem cão caça com gato. Quem não tem, não tem, não tem. Quem não tem, não tem, não. Quem não tem, não tem, não tem. Quem não tem, não tem. 500 e poucos anos, 500 anos é pouco. Nada no Brasil é um mar de rosas, mar de lama, nada é pouco, mata é um leão por dia. Nada no Brasil de gente fria, gente média, gente quente que nem a gente mesmo imaginaria. 500 anos e pouca gente entende. A bossa nova é foda e ainda é trend. A bossa nova é foda e ainda é trend. Pindorama, quinto dos infernos, terno e gravata, só nos tristes trópicos, psicotrópicos, bravatas, entretenimento barato, não dá barato se tá muito abstrato. Quem não tem cão caça com gato. Não, essa ficou foda, hein, galera? Conta um pouquinho aí como que ela aconteceu, né? Esse encontro aí com Pedro Moraes. Cara, Grande Pedro. Fala aí, Pedro. Não, bicho. Eu acho que se o mundo pudesse me ouvir, eu acho que eu ia dizer para ele que a história cansa. Viver a história cansa pra caramba. Essa frase nunca ecoou, bateu tão forte assim na minha cabeça, porque a gente já passou por tantas coisas, né? E pensando do ponto de vista histórico, nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da lama para um lugar interessante, né? Assim, a gente estava no início dos anos 2000 para cá, parece que teve um respiro, assim, alguma coisa aconteceu, alguma coisa não, né? A política sendo feita de uma forma um pouco mais humana e tal, tentando deixar de ser elitista, né? E aí eu achei que a gente já tinha vivido tudo que tinha que viver, os dramas maiores, né? Passar por uma ditadura, e agora a gente está vivendo um momento assim absurdo, onde a gente se choca com coisas muito, né? Chega a ser banal, chega a ser surreal demais, né? O que a gente tem vivido atualmente. A existência, o presente está muito louco.
E tem um amigo que fala, pô, quem não está doido, ruim da cabeça, não tá vivo, né? Porque o Brasil parece estar testando a gente o tempo inteiro, e aí veio a pandemia e ainda, né, terminou de apertar a coisa ainda mais. Eu acho que essa letra e a necessidade de dizer, necessidade de tentar traduzir um pouco o incômodo do presente, querendo ou não, fica o tempo todo com o retrovisor virado para trás, né? O Brasil parece que está arrastando por 500 anos. A gente está há 500 anos arrastando para ser civilizado, para ter educação, para ter justiça social. Então, é louco, né? Pensar que é um país tão miscigenado, com índios, né, em sua grande parte dizimados, e negros escravizados. A nossa história fica o tempo todo passando por esse viés aí da violência, né? E ao mesmo tempo a gente é um povo tão feliz, tão festeiro, tão cultural. A gente é reconhecido, né, pela boa recepção, assim, pelo carinho, pela afetividade. Então é contraditório viver no Brasil que a gente vive hoje, vendo as coisas que a gente tem visto hoje, sendo que a gente é um povo festeiro, né? A gente é um povo leve. Era para ser mais legal, era para ser mais divertido. Então eu acho que essa música, quando, né, o Francesco me mostrou a ideia e propôs a gente fazer alguma coisa numa intenção quase rap, a gente foi, né, tropeçando nas palavras, né, velho? Cantando, dividindo as partes, assim, onde que a gente para, onde que a gente segue, como é que vai ser essa melodia. Ao mesmo tempo, tinha uma intenção de que fosse palatável, né, que chegasse nas pessoas com algum tipo de conforto sonoro, né, melodicamente e tal. Essa intenção de aproveitar a palavra e usar como rima, como rap, mas ao mesmo tempo nós não somos rappers, né? Então a gente está só brincando de fazer o negócio. E foi divertido demais. E todos os dias, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu fico pensando, cara, o que seria de mim hoje se não fosse isso, sabe? Se não fosse a música, a arte, se não fosse essa capacidade enorme de carinho, de abraço, de transformação que a arte nos dá, né? Então, eu estou muito feliz, estou feliz demais com esse coletivo, com essa força coletiva, e ouvindo aqui agora em primeira mão, queria dizer que é uma honra imensa fazer parte. Obrigado. Essa faixa, ela tem vários caminhos, porque inicialmente o Animanidor se propôs a pensar ações de intervenção urbana que se desdobrassem em soluções musicais e que fossem música pop mesmo, e ao mesmo tempo determinadas coisas que já são performáticas por si só nesse território do som. Né? As faixas do Barulhista da Michelle, por exemplo, tem muito essa característica, elas já são performáticas por si só dentro desse território do som. Já essa 500 anos, principalmente, ela é uma faixa que ela faz esse itinerário. Ela começa com os meus passeios com o carrinho e a Lola na Praça da Liberdade, observando aqueles postes verdes idênticos aos das praças francesas, alemãs, aquela coisa de tentar ser Europa da Praça da Liberdade aqui, né? E observando também o modo como aquela praça tem uma relação direta com essa tendência extremista, reacionária, maluca. Os eventos bolsonaristas acontecem domingo aqui, gente. Sim. É cabuloso, é feio, estranho, é bizarro. Tá doido, né, amigo? Eu moro aqui perto, gente. O negócio é cabuloso. E aí, eu vejo, né? Tá lá, né? Aí eu passo assim, eu fico, nossa, eu tinha que fazer alguma coisa aqui para domingo que vem, na hora que esse povo estiver aqui, eles... E eu queria também uma coisa que fosse bem sutil. Então, eu observando umas inscrições que tinham nesses posts, eu pensei em escrever 500 anos é pouco, interrogação, porque eu ouvi um cara falando isso lá, um desses caras falando que o Brasil era assim porque só tem 500 anos. Né? E me veio essa coisa do 500 anos é pouco, aí eu escrevi a letra pensando nessa coisa. Então, tem essa coisa da intervenção urbana, pensando esse lugar, né, hostil, que acaba ficando, para mim, é muito hostil ao mesmo. E tem também essa outra ideia de trazer um território pop, tem também a coisa de ser a voz do Pedro, que aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, é uma voz
radiofônica, é uma voz que as pessoas estão acostumadas a ouvir no rádio. Então, ela também faz esse trânsito, sabe? Ela traz esse lugar da intervenção urbana, que fica no território das artes visuais, para um território da música pop, e a voz do Pedro faz isso acontecer efetivamente. E também tem uma outra coisa que eu vou dar um mega spoiler, que é um projeto novo que eu e o Pedro estamos começando a bolar, que já tem nome, vai se chamar Geme, e que a gente começou a se encontrar constantemente para poder compor para esse projeto. E eu acabei meio que sequestrando o Pedro para essa ação aqui no Enimu Enidô, e foi assim um acerto gigante, né? Com o Pedro não tem erro, né, Barulhista? Barulhista sabe disso. Eu conheci ele agora, né? Mas não tem erro, não. Mas agora eu fiquei pensando muito nessa coisa que você falou da Europa, porque quando eu criei a base em cima do que vocês mandaram, eu fiquei pensando muito... Primeiro eu fiz um teste muito metal, né? A primeira versão era um... Porque eu tava querendo imitar o Sepultura, alguma coisa assim. Mas ainda ficou, né? Essa célula rítmica que fica mantendo é a célula de Refuse Resist do Sepultura, né? Fica... E aí eu falei assim, não, mas tem que ter um negócio preto, né? Aí ficou esse negócio que é tipo... atravessado. Só que aí vem um fagote, né? Vem a Europa atravessando lá no fundo, assim, tipo... Fica esse fagote. E acaba... do ponto de vista de timbre, é uma música bem pessimista, né? Porque tudo vai embora, é sugado meio que por um buraco negro e sobra o fagote, né? Sobra esse quase um monitor cardíaco europeu, assim. Só tem doido aqui, pedal também, acho que fica ali, né? O baixo pedal, a guitarra dobrando a frase. Dá uma... não sei, assim, dá uma tensionada grande, né? A melodia caminha e fica um baixo ali, sem parar, assim, né? Eu curto a tensão, acho que a tensão combina com a letra, porque a letra também tem essa tensão, né? Uma pergunta, né? Será que a gente vai precisar de mais 500 anos, né, para evoluir, para ser civilizado? Acho que não, né? Mas é cada vergonha que a gente passa no caminho, né? Enquanto sociedade. Eu penso que a gente tem que aprender com os índios e deixar os civilizados para lá. Esse problema todo é a civilização. Mas eu entendo o que você fala, Pedro. Eu sei, eu estou brincando, mas é isso. Obrigado pela contribuição, querido. É isso mesmo. Tem um trem que eu fiz nessa música anteontem, né? Que foi... Eu coloquei um pedal de guitarra no canal do Master. Pela primeira vez eu fiz isso, assim. Então tem um drive no Master. Ah, malandro! Eu até falei com o Francisco, assim, eu falei... para te perguntar... Tem eu falei assim, em tudo. Tem um drive em tudo, como tem se um fosse drive no geral, tipo, liguei dando apertada, porra. Para ficar uma mesmo a Master, né? Ficou essa segunda Master, né? Ela ficou mais agressiva. Mais agressiva. Quer dizer, o Sepultura ficou, tá vendo? Eu sempre ganho, gente. Saia do computador aqui, ó, não tem jeito. Foi ainda é Refuse Resist ainda, né? Para combinar com o tema também. Caralho. Ô, gente, outra música mais, sei lá, eu chutaria que é a mais pop, assim, depois, né? A mais pop, a mais radiofônica, assim, depois de 500 anos, ou junto com 500 anos, é a grama sintética também, né? Apesar de estar numa outra onda, assim. E é outra com a autoria do disco também. Vamos ouvir ela e depois vocês dão um dedo de prosa aí sobre essa faixa? Que tal se a gente plantar no quintal uma grama sintética, talvez sintética?
Quero mais que você vá lá lavar. Quero mais que você vá lá lavar. Tudo que eu deixei lá pra lavar, sem reclamar. Vai lá lavar. Anda. Vai. Sem reclamar. Que tal se a gente plantar no quintal uma grama sintética? Talvez sintetize nosso mortal. Que tal se a gente plantar no quintal uma grama sintética? Talvez sintetize nossa. Oh, demais. Demais. Então, essa respiro, né? Uma viagem como respiro. Conta pra gente aí, uma onda mais etérea, né? Mais cadenciadona, vai crescendo até chegar nesse beat, fica mais sintética e vai subindo, né? Qual que é a onda dela, gente? A gente tem um costume muito assim do Francesco começar a tocar no violão, alguma coisa repetida, porque ele acha algum lugar legal assim e repete. Tá, tá, tá. E aí eu fico com isso, aí eu começo a cantar. Acho que o DR rola muito assim, fazendo música. E aí a gente tinha acabado de plantar uma grama sintética no nosso quintal mesmo, assim, né? Então, tinha começado a pandemia e a gente isolado aqui, e a gente com um quintalzinho pequenininho e querendo fazer aquilo, transformar aquele espaço num espaço de respiro ali, né? De como deixar aquilo bonito rápido, né? Então, uma urgência, assim, né? Então, a letra veio muito de uma experiência e, coincidentemente, Barulhista e Michele plantaram grama sintética, né, no quintal também. Foi depois dessa música. É uma tendência. A doença sexualmente transmissível. E aí, muito isso, assim, né, da brincadeira sonora mesmo, assim. Que tal, né, Francesco? Aí, Francesco, vamos lá, beleza? Vamos lá, pintar tudo, vamos! Aí a Ciara, que está aqui, que é uma das organizadoras do Durante, junto com a gente do Animu, ela fez uma referência maravilhosa aqui com Roger Waters, Dark Side of the Moon, Lotus Lobo e grama sintética. As referências da Ciara são maravilhosas. Ela sempre consegue aproximar umas coisas. Assim, para entrevistar os artistas agora no Durante, eu estou fazendo questão de usar as analogias que ela fez dos artistas, os 12 selecionados, com os artistas do Durante a Terra de 1970. E essa associação aqui eu já fiquei de cara, falei, não, é isso mesmo, acertou em cheio, assim. O Dark Side of the Moon é um disco que eu bebê ouvi, assim, minha mãe, eu já nasci, já tinha aqui em casa, já, o disco, né? E a Lotus Lobo é a outra referência que está lá no Do Corpo à Terra, que fez uma plantação no Parque Municipal, que tem tudo a ver com essa coisa da grama, e agora a grama pandêmica sintética. Adorei. Mantra sintético também? Curti? Marcelo. Porque fica, né? Fica na cabeça, assim, eu acho. Eu acho que fica na cabeça justamente por isso que o Francesco fica tocando. Aí fica na cabeça. Aí sai e aí fica na cabeça de todo mundo.
Acho que eu vou mandar uns trabalhos meus para a Ciara já criar um textinho, né? Uma coisa para a gente pôr no currículo mesmo, né? Grama sintética para tempos sintéticos, né, amigos? Sim. Bom, galera, e maravilha, vamos completando o EP, né? A gente tem mais 2 faixas, uma do Barulhista e outra da Michele. E já que a gente já falou do Corpo à Terra, né? Resgatando também, até aproveitando para abrir a fala antes da gente tocar ela para o Marcos Terra, né? Que é diretor executivo do Museu da Pessoa. Foi de onde a Michele recolheu os áudios sobre a ditadura, né? Que compõe essa faixa. Exatamente. Eu chamei o Marcos porque eu trabalho como voluntária no Museu da Pessoa, sendo revisora de histórias. E eu sou apaixonada pelo Museu da Pessoa no nível... Sabe aquelas beatas que falam, você já ouviu a palavra de Deus hoje? Eu sou a pessoa que fala, você já conhece o Museu da Pessoa? Todo mundo que me conhece já ouviu esse meu discurso, essa minha... tentando catequizar as pessoas para conhecerem o Museu da Pessoa. Muito porque eu acho ali eles têm um acervo gigantesco e que eu brinco que quando nós artistas descobrimos aquele acervo, o mundo está perdido, assim, tem muitas coisas incríveis ali para a gente usar e reusar e eles são uns queridos e super abertos, assim, o acervo está disponível para a gente usar. E aí eu pensei, Marcos, vem cá, vamos catequizar junto comigo essas pessoas, conta um pouquinho do Museu da Pessoa, assim, porque eu faço muita questão que as pessoas conheçam, porque realmente no dia que vocês entrarem lá, vocês vão ver a joia que tem ali. Meu Marcos. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Pô, muito legal estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, assim, escutando aqui com olhos fechados, todas essas performances são incríveis. É bom, nossa, eu fico o dia todo fazendo reunião online e aí tem uma oportunidade no sábado à noite poder fazer algo muito diferente, que é escutar o que as pessoas estão pensando e fazendo, é realmente muito gratificante mesmo. A gente está numa paranoia tão maluca, né, atualmente no mundo todo com o Covid, mas não só com o Covid, acho que o sentimento humano também, bastante controverso, e eu acho que a Michele soube trazer isso muito bem. Ela pegou o que há de melhor no museu, e aí eu vou falar do museu agora, né? O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo desde o seu princípio, né? O museu foi criado em 1991, então, quando o virtual era muito diferente do que o virtual é hoje, né? Naquela época, o museu fazia totens interativos em exposições, usava o acervo em CD-ROMs, né? Até chegar a primeira plataforma virtual para que o museu pudesse ser de fato um museu virtual. Isso já foi em 94, né? Mas o museu nasceu com essa ideia, né, de alguma maneira, entender que qualquer pessoa pode ser parte do patrimônio da humanidade. Então, esse é o nosso trabalho desde então. A gente vem registrando, preservando e disseminando histórias de vida de pessoas no Brasil todo, alguns casos até fora do Brasil, mas o foco, curiosamente, o Museu da Pessoa nasceu no Brasil, né? Ele poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo, para escutar esses brasileiros que contam histórias das mais variadas possíveis. Então, quando você pega o acervo do Museu da Pessoa, você vai encontrar de tudo um pouco, porque o humano, de alguma maneira, vive de tudo um pouco, de coisas muito boas e de coisas muito ruins. E então, nesse quase 30 anos, o museu em dezembro vai completar 30 anos, né? A gente conseguiu coletar 18 mil histórias de vida. Essas 18 mil histórias de vida, elas estão em áudio, estão em vídeo, estão em texto, estão em imagens, né? Só imagens são 60 mil imagens. Então, essas histórias e essas imagens, ela conta de uma maneira muito interessante o Brasil, né? Um Brasil bastante diferente, muitas vezes, que a gente não conhece. Um Brasil que o Museu da Pessoa coletou viajando o Vale do Jequitinhonha, o Manaus, enfim, o Amazonas, viajando o sul do país, viajando e coletando histórias em todos os lugares, e que vai desde pessoas curandeiros, pastor evangélico, pessoas que sobreviveram à ditadura, começou o museu com pessoas que sobreviveram ao Holocausto,
né? O primeiro projeto do museu feito pela Karen Workman, que é a diretora-presidente, a pessoa que criou e concebeu o museu. O primeiro projeto que ela gravou foi escutar pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Então, o museu ele tem essa raiz, né, de entender que toda e qualquer pessoa, né, tem seu direito, através do museu ou qualquer outra forma, hoje em dia é muito mais amplo, né, o direito de se registrar, de se falar, mas quando o museu começou isso era muito novo, de registrar essas histórias de vida, né, esses verdadeiros monumentos que é a vida das pessoas. E o museu faz isso durante todo esse tempo. E a Michelle é um dessas coisas incríveis que acontecem no museu. O museu coletando esse acervo maluco de 18 mil histórias de vida, a gente foi gravando e foi fazendo e foi aprendendo a fazer durante esses anos todos, e muitas coisas foram ficando de lado, assim. Então, hoje a gente está passando um processo de tratamento do acervo para ele ser 100% disponível. Pensa que até 2012 o museu gravava em DVCAM, em fitas analógicas, em fitas que eram convencionais. Essas fitas não eram digitais, então a sociedade, a população, as pessoas, de uma maneira geral, não tinham acesso ao acervo do Museu da Pessoa. Então a gente digitalizou todo o acervo, foi 3 anos digitalizando mídia, colocando mídiazinha em computador, digitalizando e para conseguir disponibilizar ela, e agora a gente está tratando. Só que é humanamente impossível o museu financeiramente fazer isso, então o museu faz isso com voluntários. A Michelle faz parte de um grupo de quase 300 pessoas, coordenado, e quem criou tudo isso está aqui também assistindo, a Marcela Trípoli, ela é a nossa coordenadora voluntária, a pessoa que criou tudo isso. E então essas histórias estão aí, cada vez mais presente na vida das pessoas, que qualquer um pode acessar. A gente vai começar a colocar as histórias na íntegra, então os áudios, uma história de vida, para vocês terem noção, tem em média 2 a 3 horas de gravação. Então esses áudios vão começar a ser disponibilizados na íntegra, né? O que não era possível com a tecnologia que a gente tinha até então. Então o museu ele é essa loucura toda. E assim, queria falar só mais um negocinho, né? É uma oportunidade incrível pessoas pegarem o acervo do museu e transformarem eles, né? E foi o que a Michelle fez lindamente, assim. Eu, quando escutei o áudio, foi semana passada, assim, foi o melhor momento da minha semana, apesar do áudio ser extremamente denso e difícil de escutar, né? Foi a experiência que eu tive em outro museu em São Paulo, né? O Memorial da Resistência, que fica ali no antigo DOPS, no centro de São Paulo. Quando eu escutei o que a Michelle fez, eu me senti lá dentro de novo. E lá dentro, não sei se todos conhecem, mas lá no Memorial tem uma sala que você ficava escutando a fala das pessoas sobre o que era viver naquele cubículo, naquela cela, né? E quando eu escutei esse áudio de novo, foi arrebatador, assim, eu me senti de novo naquele jeito. E é um áudio necessário para os dias atuais. A gente nunca... A ditadura nunca chegou tão forte quanto chega hoje, né? Desde que ela deveria ter morrido. Então, é urgente escutar isso. E o Museu da Pessoa tem, por exemplo, dentre as possibilidades, muitas histórias de pessoas que passaram a ditadura, né? Passaram por sendo protagonistas ou não, né? Pessoas que de alguma maneira tiveram algum resquício da sua vida durante esse período. Então foi muito lindo o que a Michelle fez, porque é urgente o que ela fez e realmente muito bonito. Não vejo a hora de poder mostrar para o resto do pessoal do museu, assim, porque eu mantive a autoria. Falei, como ela vai lançar no festival, eu não vou mostrar para ninguém, vou ficar só entre nós aqui escutando, mas não vejo a hora de acabar aqui e poder mandar para as outras pessoas. Eu agradeço a oportunidade. O museu está sempre aberto, porque o museu é o único aberto, o museu que nunca fechou durante a pandemia, porque a gente sempre... Só quando cai a internet que a gente fica fora do ar. E a gente... Quem entrar no site aí tá feinho, a gente está passando por uma super transformação digital, vamos lançar uma plataformas novas de contação de histórias, então fiquem atentos, o que vocês quiserem fazer e falar e dialogar com o museu está sempre aberto. Legal demais, Marcos. Que pérola, né, que a gente tem aí na mão. E vamos ouvir um pouco dessas... Né, algumas dessas falas, né, que deram vida aí à música da Michelle, as histórias oficiais.
se proteger colocando no rosto e entrou. Da delegacia. Você entrava numa sala e virava à direita e tinha a cela. Aí eu entrei, quando eu entrei que abri a porta, eu vi a rede dependurada de um lado e meu pai enforcado do outro lado da corda. Aí eu olhei, ele estava despido, aí suspendi o corpo dele, quando eu suspendi, já veio outra pessoa atrás de mim e colocamos ele fora. Ele estava todo cianótico, todo cheio de manchas roxas. Meu pai estava praticamente com o joelho encostado no chão e eles disseram que meu pai tinha suicidado. Eles precisam, nas primeiras horas, pegar uma confissão de casa em nome de pessoas. Me indignou muito, porque era tudo mentira o que eles falavam. Então, a tortura é violenta nesses primeiros momentos. Nós tivemos sorte porque nós já desmaiamos e tivemos que ser levados para o Aí minha mãe vinha com aquela conversa de que ele foi viajar e tal, mas não me convencia muito não. Porque em 64 a gente via os tanques na rua. E ele respondeu, sou eu. Eles disseram que ele ia acompanhá-los. Aí ele perguntou por quê. E ele respondeu, sou eu. Eles disseram que ele seria interrogado. Aí ele perguntou por quê. Tinha sido denunciado por ajudar os terroristas. Eles disseram que ele seria interrogado. Então quer dizer que você é o terrorista. Ajudar os terroristas. Vi coisas horrorosas ali. Mais de duas pessoas reunidas já era também uma coisa suspeita. Continua. Então quer dizer que você é o terroristinha, filho do terrorista. Uma época que meu pai deixava disco dos Beatles pra gente. E eles colocaram todos os te acordava, tava lá. E a gente alívio que a polícia não pode passar por cima da bandeira. Então a gente pôs uma bandeira na frente da casa da senhora que ia ser desalojada. Né? Eles nem ligaram, rasgaram a bandeira. Todos sobre sua guarda e unificaram todo o sistema de informação. E eu participei disso tudo. Então começaram a fazer trabalho científico. Na frente do Palácio das Artes, uma vez. Era um momento bem difícil, né? Era um momento que a gente não podia, tinha medo de falar. Morder a perna de uma pessoa, se arrancar um pedaço. E aí aparecia, no lugar da reportagem, saía uma receita ou saía versos de Camões. Aí, assim mesmo, levaram a gente para ser torturado na maca. Né? Aí ficamos umas 2 horas. Só sei que depois nós desmaiamos, né? Tanto sangue. Você ficava se perguntando, será que prenderam alguém hoje? Será que vai sair mais um ato institucional? Será que vai ter mais censura? Anos de chumbo, anos pesados. As pessoas que pedem intervenção militar devem viver sob uma ditadura. Que porradão, né, Michele? Pois é, cara, como que foi, né, a busca aí por o encontro, né, com essas histórias, de onde partiu a ideia de misturá-las, né, nesse áudio? Lá no museu é muito fácil você procurar as histórias, sabe? Então, se você digita assim, ditadura, você já vai encontrar milhões de histórias. Aí tem vídeo, tem texto. E aí o que eu fui fazendo foi ouvindo cada vídeo e entendendo partes que eu poderia pegar ali para ir criando esse áudio. E aí eu fui criando essa narrativa primeiro dessa maca que vai chegando, é como se a gente estivesse sendo eletrocutado, né, esse som que a gente vai ouvindo. E também uma coisa dessas vozes, por exemplo, ela começa como se tivesse alguém falando assim, sabe? Como alguém tivesse, e aí de repente você começa a conseguir entender a pessoa. Mas eu acho assim, que a grande força está nos relatos, sabe? E eu pensei, inclusive, da gente contar sobre essa coisa do Museu da Pessoa antes, porque eu acho que pesa muito quando você tem essa informação de que são pessoas que viveram esse momento, e aí você vai ouvir ela, sabe? Eu acho que o seu ouvido sua cabeça já recebe de uma outra forma, Mas
É isso, eu fiquei pensando que era uma coisa, que é o que essa última pessoa fala, assim, as pessoas que pedem intervenção militar no Brasil, elas não têm ideia do que foi a ditadura militar. Então, eu fiquei pensando que trazer essa faixa também traria um pouco dessa noção que não, dessas pessoas que não têm ideia. Então, que você tem ideia agora, olha aqui ó, o que aconteceu, olha as falas dessas pessoas. E assim, isso é 1% do que tem lá. Assim. É um áudio também que é um convite para ir lá conhecer o que eu chamo das histórias oficiais. Quando eu coloco esse nome das histórias oficiais, é muito porque eu lembro que na minha época de escola tinha essa coisa de nos livros ou os documentos que formalizam. Isso aqui foi o que realmente aconteceu porque está documentado. E as outras histórias? Então, se esses documentos eles não conseguem abraçar tudo que foi, o que aconteceu nesse período, a gente tem, então, ali no museu, as outras histórias, que são oficiais, porque elas não são menos importantes do que as que estão no documento, que estão no livro. E por isso eu coloco no plural, porque então a gente não tem uma história oficial, a gente tem histórias oficiais. E como que você acha, assim, de alguma forma, é uma faixa que dialoga com o do Corpo à Terra também, né? Com essa ideia de resgatar também a memória desse capítulo tão importante, né? Das artes aqui em BH. Na verdade, quando eu li o texto da Yaciara, que vai sair no e-book amanhã também, chama Corpos Cancelados, eu falei, nossa, eles podiam ser uma dupla, esse texto com esse áudio, assim, para você ler esse texto, depois você lê esse áudio, ou depois de você ouvir esse áudio, você lê esse texto, porque o texto dela justamente faz uma retrospectiva e até uma aproximação do que foi o nazismo na Alemanha, por exemplo, e como as coisas foram sendo colocadas no Brasil e estão sendo cada vez mais, parece que a gente está se aproximando disso de novo, sabe? E aí eu senti que o texto da Yaci também foi uma coisa de, vocês estão lembrando, né? O que aconteceu? Que era assim? E que teve isso? E que a gente está repetindo isso aqui agora? Então eu acho que tem uma relação com o do Corpo à Terra no sentido de questionar aquele momento que estávamos vivendo e agora no sentido de questionar de novo o que estamos vivendo e parece que esquecemos. Porque pedir a volta da ditadura militar realmente parece que a gente esqueceu o que foi, sabe? Sim, uma repetição bizarra, né? Bom, galera, vamos para a última faixa, né, do EP. Deixa eu só fazer uma interrupção leve. É porque eu já vi que eu sou o cara da técnica aqui, né? Toda hora eu falo, não, porque não sei o quê. Essa faixa que a gente ouviu da Michelle é a única faixa que eu não produzi do EP. Que eu fui tipo um mouse. Ela ficou do meu lado e falou assim, agora eu quero isso. Aí eu colocava. E aí ela fez tudo, assim, só para deixar que é importante isso, né, de autonomia criativa, né? E aí eu também não tinha a menor ideia do que fazer, porque ela já tinha pensado tudo, né? Aí eu não deu para colocar Sepultura nessas. Ia embolar demais. Não, e eu mandei um áudio no grupo do Animo aqui falando, barulhista, que som incrível que você fez na faixa da Michelle, você fez uma orquestração de ruídos, aquilo ficou demais, sei lá o quê. Aí ele, foi eu não, foi ela mesmo. O comentário da Yaci aí, né, que tá implícito a Sepultura, né, nesse caso. Nossa. Tá implícito. Ô, gente, aproveitando então, já. Eu vou sair agora, nesse momento eu saio. O que ele falou aí. Voltando, cara, aproveita para contar um pouco antes da gente tocar ela. Então, a Spey Preto, né, que é a faixa que você assina no EP. Como que ela surgiu? Conta um pouquinho dos barulhos. Ela é bem barulhista, né? Ela é. É porque eu tenho uma história com a coisa das baixas tecnologias, de
de usar ferramentas precárias, porque eu vivi durante muito tempo com ferramentas precárias. E aí eu fico olhando para as coisas hoje, essa facilidade que eu, pelo menos, tenho aqui de gravar coisas e tal. Mas eu não sei usar direito isso, assim, eu continuo usando de forma precária. O pensamento ainda é meio analógico, né? E aí eu fiquei pensando de usar o WhatsApp para compor, assim. Eu tenho um monte de ideia de compor, porque às vezes eu dou aula de trilha para pessoas que não têm equipamento, né? E aí eu fico tentando fazer com que elas, se você não tem nada, faz com o seu corpo, se você tem uma lata, usa lata, e aí a gente vai subindo, né? As tecnologias até chegar, por exemplo, no YouTube, assim, por exemplo, que de tocar vários vídeos ao mesmo tempo e você criar uma camada sonora com vários vídeos. E aí eu olhei para o WhatsApp e fiquei assim, podia ter uma experiência de conversa entre duas pessoas que não se conhecem e que o resultado disso vai ser uma conversa mesmo, lógica. Você ouve e é só uma conversa, mas elas não conversaram. Então o que eu fiz foi, eu comecei o assunto com uma pessoa, aí essa pessoa me respondia, eu pegava é meio telefone sem fio, né? Eu pegava essa resposta e passava para outra. E eu fiquei fazendo esse menino de recado. E aí as duas pessoas têm uma conversa. Eu em momento nenhum eu alterei ou coloquei alguma palavra. Então é uma conversa entre duas pessoas que eu fui a ponte. E aí outro dia eu fiquei pensando que isso era muito Black Mirror, né? Aquele seriado. Uma coisa de tipo, uma conversa entre duas pessoas que não conversaram. E aí, como eu sou mineiro, eu coloquei o nome de Spey Preto, né? Que seria a versão mineira de Black Mirror. Seria Spey Preto. Bom demais. E é isso, o resultado. E aí o Francesco tem uma fala ótima. Depois ele mandou um áudio falando a respeito. Eu até falei, bom, eu tenho que anotar isso. Eu não tinha pensado isso tudo. Sobre o conteúdo, né? Porque eu iniciei... A única informação que eu dei foi a primeira conversa, né? Que eu dei o start. Depois foi com essas duas amigas conversando. E depois eu mostrei para elas, né? O áudio. E elas não entenderam nada, porque em momento nenhum eu falei. As duas achavam que estavam conversando comigo, né? Só que era tudo um experimento científico maléfico. E aí vamos escutar, então. Uma vez eu fiz um curso de narrativas de fotografia e aí tinha que levar uma foto de quando você era criança. E nessa foto de quando a gente era criança, a gente tinha que observar o espaço, como a gente estava enquanto bebê, criança pequena. E quem que era que tinha tirado essa foto? Nossa. Que não estava aparecendo na foto, mas que estava ali com a gente. E toda vez que eu vejo alguma foto agora, antes eu só olhava pro retrato, pra foto e pensava, tipo, a foto é o que tem na foto, né? Mas hoje em dia eu olho pra foto e penso na foto e em quem tirou a foto, que essa pessoa que tirou a foto também participa de uma história, dessa história que a foto conta. É verdade. Eu acho que não só participa, mas também dita um pouco, dita o próprio olhar sobre aquele momento. O jeito que aquela pessoa vê aquela imagem, sabe? Fiquei pensando agora um pouco sobre as imagens da minha infância, as fotos,
E algumas eu não sei quem fotografou, outras eu sei. E as que eu sei, faz todo sentido essa reflexão. É o olhar dessa pessoa sobre aquele momento capturado. Saca? Você já pensou em alguma foto sua que você guardaria pra sempre? Tipo, você só pode escolher uma foto sua pro resto da vida, qual que você guardaria pra sempre? Eu fico pensando nessas fotos minhas de quando eu era pequena e eu penso que as fotos se mexem, que elas não são estáticas, porque é como uma lembrança, né? Eu pego a foto, olho e como tem todos esses elementos na foto que vai me dando essas imagens, elas começam a se mexer, tipo, como memória, sabe? Entendi. Essa eu acho uma ótima forma de se aproximar bem desse momento da imagem, dessa lembrança. Mas, não, eu acho que eu nunca pensei em uma imagem para escolher, uma foto para escolher dentre todas. Eu tenho várias favoritas, né? Mas, pensando em uma, tem uma que eu tô com a minha família, numa sala de estar, assim. A gente tava voltando de uma festa junina, então eu ainda tava com um vestidinho, assim, de festa junina, maquiada. E aí tá todo mundo no sofá, e a minha prima, ela tá soltando o meu cabelo, que ficou preso durante, né, toda aquela manhã. E eu percebo naquela foto uma felicidade, um bem-estar, e que parece que ela tá fazendo cafuné em mim, e tá todo mundo muito feliz, assim. E essa coisa também da festa junina, eu sempre amei muito. Acho que essa imagem me traz algo muito positivo e talvez eu escolheria ela. Que bonito quando você falou da foto ser em festa junina e tal. Eu fiquei com gosto na boca. É legal que, pelo menos pra mim, a foto ela é muito de levar pra todos esses lugares dos sentidos. Me deu vontade de ver a foto também, porque, não sei, queria ver os olhares. E a gente é de Minas, né? E parece que tem a gente se encontra de uma forma meio sinais genéticos. Enfim, senti um gosto de canjica, pipoca. E eu escolheria a foto, se fosse pra escolher, uma que eu tô lavando roupa num balde na casa da minha avó. Eu gosto muito que parece que eu tô gritando nessa foto. Tem um tanto de roupa minha num balde, que eu adorava lavar a roupa do lado da Maísa, que era a ajudante lá de casa. E eu sei que nessa foto a Maísa também tá, só que ela tá mais pra trás de mim, ela não aparece na foto, e acho que quem tirou essa foto foi minha avó. E depois que eu fui lembrando mais desse ambiente, fui colocando mais gente, essa foto foi se preenchendo mais, assim. Não é simplesmente só eu lavando a roupa sozinha e gritando ou cantando alguma música. E é essa foto que eu iria escolher. Não. Que isso, cara. Ó, bom demais, fantástico, velho. Imagina eu lavando roupa no balde.
Poesia pura. A primeira vez que eu ouvi isso, me veio à cabeça assim, Roland Barthes pensando na imagem, tentando achar punctum, e aí eu ouvindo aquilo, e é um áudio sobre imagem, necessariamente sobre fotografia. Só que não é necessariamente a imagem, mas sim a sensação de percepção da imagem. Então é um deslocamento muito legal assim de fazer isso por meio do áudio, né? Na verdade, sobre como as pessoas se sentem diante das imagens, e muito mais que isso, sobre como a memória delas se comporta diante dessas imagens, papel emotivo, e que essas imagens têm no imaginário delas, né? E aí, eu nem lembro o que eu falei nesse áudio, só sei que me deu uma empolgação, na hora eu mandei um áudio daqueles podcasts. Aqui eu mando até a figurinha, segura o podcast, que o Pedro que me deu essa figurinha. E, assim, de fato uma coisa que o Barulhista acertou em cheio. Assim, eu adoro esse trabalho, porque ele consegue falar de imagem por meio do áudio e desloca do visual para a vivência. Isso é contemporâneo pra caralho. Chega até no cheiro, né, cara? No gosto, na verdade, né? Que uma das meninas sente o gosto da festa junina. Do caralho, cara. Galera, pois chegamos ao fim aí do EP, né? Que satisfação total participar com vocês, né? Da história desse coletivo que já começa tão pulsante, né? Cheio de ideias importantes para esses tempos duros aí, né? Então, vida longa aí ao Inimu Emidô. E brigadão mais uma vez pela oportunidade de mediar essa prosa. E para a gente ir fechando, né? Se despedindo, eu deixo o pessoal a turma aí do coletivo dar umas últimas palavrinhas, considerações aí. E axé. Valeu demais. Ô, Buzatti, nó. Obrigado demais, amigo. Vamos ler os comentários do povo aqui rapidinho. O Marcelo Sena falou que me fez pensar na relação de como as pessoas se dirigem a alguém para conversar, para se expor, ou que me lembra também o que é dito sobre quem tira a fotografia, para qual olhar a pessoa se dirige quando está numa fotografia. Eu acho esse vista fantástico, assim. Turibinho falou as visualidades que constroem nossas identidades em uma imagem que acontece por trás do olho. Muito bom. Se bem que tá todo mundo vendo isso, né? Eu tô achando que eu tô... Eu tive uma ideia aqui, em Barulhista. Tive uma ideia aqui de como a gente continuar, sabe? Tipo, meio que igual uma árvore genealógica. Tipo, agora eu fiquei com vontade de fazer uma música com essa fala. Uau. Cadê? Quem não aparece na foto está ali com a gente, sabe? Tipo, aquilo que, né, que a pessoa que tá vendo, mas você tá vendo a pessoa... E essa coisa toda, assim, da imagem, né? Que foge da selfie, né? Então, espere aí que vai chegar aí, não tem. Maravilha demais, gente. Fala aí, Michi Barulhista. Uai, gente. Os áudios vão estar disponíveis em breve em todas as plataformas. A gente vai subir esse nosso primeiro EP nas plataformas, aí nos próximos 10, 15 dias já deve estar disponível para vocês ouvirem e compartilharem. Mas se quiser também, a gente manda o arquivo do áudio para vocês ouvirem de novo, não tem problema não. E que bom que tá todo mundo aqui na sexta-feira, 21 pessoas atentas, de ouvidos abertos. Muito obrigada pelo ouvido de todos. E o Durante acaba no dia 12, quer dizer, ainda temos aí 2 dias. Então tem amanhã, hoje ainda tem conversa com os artistas, as performances, tem muita coisa muito foda lá no site. Acho que vale a pena lá ver. Então aproveitar esse momento que, apesar da gente não estar junto, nós estamos... A gente tá junto. É isso aí. Então, hoje a gente tem conversa com mais 3 artistas. Amanhã
A gente tem lançamento do e-book, estaremos eu e a Ciara, a Michele. Eu acabei de convidar a Michele, tá? E a Ciara, para falar com a gente do audiobook. Marília Andrés e a Sandra Makoviec. Makoviec, isso mesmo. Eu não consigo pronunciar o sobrenome da Sandra, eu vou aprendendo, eu vou treinar. Tem que treinar isso para amanhã. Na segunda-feira é o último dia do Durante, a gente encerra o festival. Vai ser especialíssimo, a mesa das 19 horas na segunda-feira, galera. Tem simplesmente Celso Favareto, que é uma referência para se falar de Tropicália no mundo. Pitch e aí a Ciara. Uma mesa imperdível. E depois, às 21h, eu vou conversar com o Manfredo Souza Neto, que é um artista da década de 70, que participou do Durante a Terra, pelo Instagram do Durante, @festival_durante. E às 23h vai ao ar o programa Tropofonia do Corpo à Terra, entrevista inédita com Frederico Moraes, o famoso crítico, que é, na verdade, o articulador que fez acontecer o do Corpo à Terra. Ele está com 80 e tal, e a gente conseguiu uma entrevista inédita com ele, e vai ao ar na segunda-feira, dia 23, na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento. Quem não é de BH, é www.ufmg.br/rádio. E ali a gente encerra o nosso festival, e no meio desse caos, no meio desse desespero, a gente está conseguindo ter esses momentos de respiro, de felicidade aqui. Obrigado de coração mesmo. Obrigado, Michele, por tudo. Nossa, esse festival não seria nada sem você. Barulhista, que alegria e honra ser seu amigo. Pedreiro, meu irmão, camarada, obrigado por tudo. Rodrigo, Buzatti, valeu demais. Lídia, que alegria ter você aqui. Turibinho também trabalhou demais. Iaci, minha orientadora maravilhosa. Marcos Terra, do Museu da Pessoa, junto com a Marcela. Que massa que vocês estão aí. Inha, obrigado. Maria Regina, obrigado. Hélio, obrigado. Emília, dá um beijo no Claude por mim. Roberta Rox, que fez aquela performance maravilhosa, que eu vou falar com ela daqui a pouco. Ela fez uma performance incrível no Durante, gente. Incrível. Que é uma das mais me marcaram. Ela coloca a família dela para dialogar com ela. Eu nem vou dar nenhum spoiler. Luciana Tonelli, querida, que bom que você está aqui. Marcelo Sena, obrigado. Persiano, sou seu fã. Gente, que foda, valeu demais. É isso. E essa transmissão a gente gravou, a gente vai disponibilizar lá no YouTube do Durante. Então, se vocês quiserem compartilhar ou assistir de novo, até a semana que vem a gente sobe lá. E eu vou também adaptar para um programa Tropofonia para frente, N-Dô, com as faixas e alguns recortes de falas aqui, e aquela coisa que eu faço no Tropofonia. Né? Então, muito obrigado, um beijo. Valeu, galera. 9h no Instagram, todo mundo, por favor. Valeu. Valeu. Obrigado, Buzatti. Valeu, gente. Uma honra fazer parte. Beijo em todos. Beijo. Obrigado, Lucas. Beijo, queridão. Valeu.